Negritude, também ao Maicon, que veio de longe, né, para conhecer o seu pai. Acho que ele puxou pela mãe, viu, Antônio? É muito bonito esse guri, viu? Mas eu quero dar os parabéns para o Antônio, para o Maicon, né? Pena que não tiveram outras oportunidades, mas enfim, né? Ainda os dois são jovens, podem se conhecer melhor e aproveitar o convívio do outro e os ensinamentos do outro. Quero fazer aqui um agradecimento também ao Jornal Negritude, tendo em vista que, assim como a vereadora Jane, nós também fomos agraciados com um destaque, enfim, foi uma eleição feita no blog do jornal, né? E dizer que neste sábado nós tivemos a segunda edição dos filmes que retratam a história, assim, da consciência negra. Nós, dia 20 de novembro, semana que vem, terça-feira, vai ser o Dia da Consciência Negra. E o Paulo, que é diretor do jornal, ele nos pediu, e a gente pensou junto, em fazer, durante este mês, uma programação para que a gente relembre a história, né? Todo o sofrimento que os negros tiveram, assim, toda a humilhação e falta de direitos que eles tiveram, e também fosse retratado os avanços que ocorreram no decorrer da história. Neste sábado nós tivemos a cripta ali, o cinema da cripta lotado, tinha diversas pessoas assistindo a história de um médico que era um negro pobre, que também não tinha condições assim, e não tinha grandes futuros, a não ser porque teve uma mãe que se preocupava muito com ele e orientou ele a estudar, mudou a atitude. E assim, eu falo isso porque é importante a participação dos pais na educação dos filhos. Essa mãe, Antônio, ela colocou na cabeça, ela era analfabeta, não sabia ler nem escrever, econômica demais, e ela acabou conseguindo com que os filhos se voltassem aos estudos. A primeira medida que ela tomou foi que eles decorassem toda a tabuada, porque esse guri, ele tinha dificuldade escolar, a nota dele era péssima, era insuficiente. Mas assim que eles decoraram toda a tabuada, ela tinha 2 filhos, eles já passaram a melhorar em matemática. E outra atitude que ela tomou foi fazer com que ela fazia limpeza numa casa de um professor, e ele tinha uma biblioteca enorme. E ela viu aquela quantidade de livros e os filhos sempre na frente da TV. Aí ela tomou uma segunda atitude, fazer com que eles lessem 2 livros por semana e no final da semana desse um relatório para ela dos livros. Bom, esse guri, ele acabou se tornando o maior neurocirurgião da história. E às vezes a gente comparando assim com o atendimento médico que as pessoas recebem hoje, os médicos de hoje estão muito longe de serem competentes, porque esse médico, ele escolheu a parte mais difícil do ser humano para estudar, que era o cérebro. E embora com todas as dificuldades que se tinha, como ele se acostumou a viver na dificuldade e a ultrapassar os limites dele, a cada problema que surgia, a cada caso novo que surgia, de convulsões, de crianças que nasciam com as cabeças grudadas para fazer a divisão das crianças sem que elas perdessem a vida. Então, cada detalhe ele estudava e pensava, demorava meses estudando, mas ele estudava e se preocupava com a vida daquelas pessoas e salvava. Então, é isso que a gente tem falta hoje, né? De profissionais que realmente se preocupem e que vão atrás das soluções. Porque a solução, muitas vezes, não está num simples exame. Tem que ter reflexão e tem que ter estudo sobre tudo, né? Então, eu acho que valeu muito a pena essa iniciativa do Jornal Negritude, do meu gabinete também, porque são coisas assim que fazem a gente refletir, e principalmente para os alunos, né? Isso tem ajudado as pessoas a ter um exemplo positivo. Então, até essa história do Mãos Talentosas, que se chama o filme, uma das professoras, ela não admitia que um negro fosse melhor que os brancos. E ela acabou se revelando num dia desses. Que ela não acreditava que um rapaz, uma família desfeita, negro, fosse melhor que os demais. Claro que isso é um preconceito total, né? Porque não importa a cor da pele das pessoas, importa a personalidade e o trabalho de cada um. Porque todos têm o seu valor individual.